Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje vamos aprender como trabalhar com seções no PHP. No meu explorador de arquivos, eu vou criar um novo arquivo chamado seção.php. Vou ocultar aqui o meu explorador inicialmente, vou digitar o seguinte código. Vou abrir o bloco de códigos PHP. Para trabalhar com seções, a gente trabalha com várias funções do PHP. A primeira função que a gente vai trabalhar, ela se chama Session Start. Ela serve para a gente iniciar uma sessão. Ela preferencialmente deve ficar nas primeiras linhas de código. Para que a gente possa criar uma variável de sessão, a gente chama a superglobal chamada Session. A gente atribui um índice para ela. Eu vou criar aqui uma superglobal chamada nome e vou atribuir um conteúdo para ela. Vou utilizar essa mesma estrutura e criar uma outra superglobal Session chamada idade, que irá armazenar os seguintes dados: 39, que representa 39 anos. Para que a gente possa escrever esses dados, eu inicialmente vou colocar um comando echo, só com um título H2 para poder identificar em qual página nós estamos. Dentro do H2, o nome seção, e vou digitar o comando echo para poder digitar esses conteúdos aqui de cima. Para que a gente possa digitá-los, vou fazer da seguinte forma: nome, session. Observem que aqui aparece um erro. Esse erro acontece porque falta a gente envolver esse conteúdo com chaves. Toda vez que você for ter que concatenar texto com conteúdos de superglobais ou de arrays associativos, você precisa envolver esse conteúdo aqui que tem índice entre chaves. Tá? Isso a gente chama de strings complexas no PHP. Agora eu vou escrever aqui a palavra idade e vou concatenar com a superglobal chamada idade. Escrever aqui a palavra anos. Vou acrescentar uma quebra de linha aqui no final. Observem que ele apresentou o erro, então eu preciso envolver session idade dentro das chaves. Uma outra função super importante quando a gente trabalha com sessões, ela se chama Session ID. Ela serve para informar qual é o ID dessa sessão. Eu vou escrever em tela qual é o ID da sessão e vou concatenar aqui. Então eu já tenho aqui o meu arquivo de sessão. Vou também criar um outro arquivo. Vou abrir aqui o meu explorador e criar um novo arquivo chamado teste.php. Ele vai ter uma estrutura semelhante ao anterior. Então eu vou copiar e colar. Vou ocultar o explorador. Aqui nesse meu arquivo teste eu não preciso ter as variáveis de sessão. E aqui no lugar do título sessão eu vou colocar o nome teste para que eu saiba em qual página eu estou. Então eu tenho um arquivo chamado sessão.php, onde eu inicio a sessão, crio duas variáveis de sessão, eu tenho o título, tenho um parágrafo concatenado com o conteúdo das variáveis de sessão, e eu tenho aqui também um comando para eu escrever o ID da sessão. No arquivo teste eu tenho os conteúdos semelhantes, mas observem que eu não tenho aqui a criação das variáveis de sessão, porque elas já foram criadas aqui. As sessões servem, vou salvar aqui tudo, as sessões servem para que a gente possa compartilhar conteúdo entre páginas diferentes. Então eu vou abrir aqui o arquivo chamado seção.php. Observem que aparece aqui, ó, sessão, nome Edson, idade 39 anos, e aparece aqui o ID único. Observem que aqui no final a gente tem aqui, olha, M8K. Eu posso abrir uma nova aba ou nesse mesmo, eu vou abrir uma nova aba e vou digitar aqui localhost e abrir o arquivo teste.php. Observe que também aparece para mim aqui o nome Edson, com a idade de 39 anos, e observe aqui que esse ID ele é igual ao da sessão anterior. O conteúdo da sessão ele fica disponível enquanto o navegador está aberto. Se eu fechar o navegador, automaticamente é destruída a sessão. A sessão também pode ser destruída caso a gente mande fazer o logout ou logoff, que é o processo de sair ou destruir uma sessão. Vamos primeiro fazer o teste seguinte. Eu vou fechar todas as abas, sair do navegador, vou abri-lo novamente, abrir lá localhost. Inicialmente eu vou abrir o arquivo teste.php. Observe que vão aparecer erros porque as variáveis de sessão nome e idade elas não são criadas nesse arquivo, elas são criadas no arquivo chamado sessão. Vou abrir o arquivo sessão. Observe que aparece novamente lá o nome Edson, idade 39 anos. Vou voltar para o arquivo teste e atualizar e observe que tudo volta ao normal. Mas percebam que agora já é uma outra identificação única da sessão. Tá? Enquanto esta sessão estiver ativa,
esse ID está ativo para identificar essa sessão. Vamos aprender como criar um arquivo para fazer o logout, ou seja, para sair da sessão. Vou abrir o meu explorador, vou pedir um novo arquivo, eu vou criar com o nome logout.php. Vou copiar a estrutura inicial de código aqui, para poder agilizar. Para poder fazer o logout, eu preciso iniciar a sessão, depois eu preciso utilizar o comando session unset, que serve para eu poder zerar, ou seja, limpar as variáveis de sessão. Vou usar a função session destroy, que serve para destruir ou finalizar a sessão. Até aqui eu já tenho o processo de logout completo. Por enquanto eu vou fazer só um comando echo aqui entre um parágrafo, escrevendo a palavra logout só para que a gente veja o resultado. Vou salvar esse arquivo. Vou abrir aqui uma nova aba para abrir esse arquivo logout. Quando eu digitar logout.php, observe que apareceu aqui logout. Se eu for na minha página anterior, que é a página teste.php, e atualizar, observem que vai novamente aparecer aqui que está com um conteúdo indefinido. Se eu fizer aqui e mandar atualizar, não vai aparecer indefinido porque ele vai gerar uma nova sessão. Observe, ele criou, eu atualizei aqui, ele criou e gerou uma nova sessão. Se eu for lá atualizar, ele gera uma nova sessão. Trabalhar com sessões no PHP é um recurso muito importante, principalmente quando você começa a fazer aplicações um pouco mais complexas, que você precise controlar o processo de autenticação, que a gente chama de login, para a pessoa ter acesso a conteúdos específicos do seu sistema, e o processo de logout, que é o processo de desconexão. Na próxima aula a gente vai aprender como criar um login usando o PHP. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!